Para a gente ver que o problema não é Chico, Maria ou Manuel, já disse que Lula e Fernando Henrique são boa gente, vamos por assim dizer, andei com eles a vida inteira, mas a incompreensão ou a deserção, para quem já tendo compreendido, segue insistindo nesse modelo, aí já começa a virar trágico. O que acontece? O mesmo grupo, Fernando Henrique, quebra o país na reeleição de 2022, porque as commodities caem de preço, a fratura exposta do consumo importado explode o câmbio explodindo puxa a inflação e a tríplice rentista mete taxa de juros para, olha como eu estou falando de hoje, para cobrir uma inflação que na verdade é mentirosa, a inflação de custo, e você mete taxa de juros, na verdade, para proteger a fortuna dos ricos, deixando que a moeda micada pela inflação circule entre a classe média e os do povo. Os assalariados. Volto a dizer, hoje o salário mínimo brasileiro tem o pior poder de compra dos últimos 20 anos e só ganha poder de compra do salário mínimo da Venezuela, que está numa crise institucional aí há décadas. Pois bem, com o Lula a mesma coisa. As commodities explodem de preço e o nacional consumismo populariza. Depois o mesmo grupo, a mesma gente, as mesmas pessoas, o mesmo modelo, que é o que importa discutir pessoas, não, modelo, quebra o país. Desfinancia politicamente o capital do PT e da Dilma, e nós assistimos um golpe de Estado em que a sociedade brasileira não mexeu uma palha. O povo brasileiro assistiu, passivo, quando não sócio, de uma indignação. Por quê? Porque a cada episódio desse, a sensação é de que foi um estelionato eleitoral que aconteceu. Fernando Henrique, reeleição, se reelege, desvaloriza o real, inflação volta, desemprego aumenta porque juros explode. Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganham uma eleição nacional no Brasil, a ponto de chegar nessas eleições e não ter condição de disputar a candidatura. Vamos parar para pensar um pouco nisso. E o Lula, que tinha 86% de popularidade, a Dilma cai, né, no impeachment de Araque, que evidentemente alcança uma pessoa honrada, que não cometeram nenhum crime de responsabilidade, mas que capitaneou, liderou a debate que pelo povão é visto como estelionato eleitoral, lá hoje. Chegamos ao tempo presente, porque de 2010 a 2021, professor Janine, o Brasil finalmente vai ao rés do chão. Pela primeira vez em 120 anos, o Brasil cresce a próximo de zero. Para ser muito fiel, 0,26, um quarto de 1%. Um país que crescia 7 pontos. Ora, perguntemos para encaminhar o raciocínio. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul da nossa tradição cristã é o mesmo, se o chão, agora mais pródigo e generoso do que jamais fora, porque agora nós temos o pré-sal, que não tínhamos, nós agora temos a Embrapa, que descobriu como plantar soja no Cerrado, que era um deserto econômico, que não tínhamos, se agora nós temos a valoração da biodiversidade, que pode ser base para uma radical mudança econômica no trato da Amazônia, em que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada, como nós ensinamos o nosso povo a fazer, o que aconteceu? O céu, o chão e o povo é o mesmo, o que aconteceu? Se não percebemos, é porque não queremos perceber. É a política, é a forma como nós organizamos as coisas, não é Chico, Maria ou Manuel. E aqui nós temos um problema grave, o mesmo modelo econômico. Vão me desculpar, quando colapsou a estratégia do Fernando Henrique da reeleição, numa madrugada, o Armínio Fraga é chamado e em cima da perna estabelece o novo dogma de fé, ao qual a esquerda brasileira deu o status de dogma de fé. Qual é a lógica do Brasil? Não é mais crescer, não é se desenvolver, não é tirar dinheiro de uma dinâmica de desenvolvimento para bem financiar a saúde, a ciência, a tecnologia, a saúde, a educação, como toda nação aspira a ser. Hoje as instituições brasileiras estão sendo engessadas, cristalizadas para proteger o interesse do financismo, do rentismo mais salafrário da história da humanidade, em detrimento de tudo mais. Eu aprofundarei esse argumento ainda hoje aqui. Mas vamos entender, o Brasil crescia 7, passa a crescer 2,5 e agora cresce 0. Sabe quantas pessoas nasceram no Brasil em uma década de crescimento tendente a 0? 25 milhões de pessoas. Portanto, o que está acontecendo conosco? Nós temos que colocar em perspectiva que o Brasil precisa discutir finalmente, de forma inadiável, um modelo econômico, sustento para debater. Essa é a razão pela qual eu, pela 4ª vez, tento ser presidente do Brasil. Claro que desta vez chega, porque se eu não ganho agora, vou botar a viola no saco
porque também eu virei o grilo falante, o chato, o destemperado, porque falo números. E estou com vergonha, pedindo desculpa, porque gosto de estudar os problemas brasileiros, me cerco de sábios, consulto as pessoas para entender as coisas. Mas, francamente, os artistas, os cientistas, os intelectuais, todos fazendo por menos. Quem é que vai portar o idealismo nesse país? Na humanidade, os artistas são a vanguarda, os intelectuais são a vanguarda, em duas coisas que não é mais possível deixar por menos. O modelo econômico, falta o quê para evidenciar que esse modelo econômico é mortal? Falta o quê? De cada 100 trabalhadores do Brasil hoje, 70 estão no desalento, desistiram de procurar emprego, ou abertamente desempregados, quase 11 milhões, ou estão na informalidade mais selvagem. Nós, pequenos burgueses e burgueses, precisamos entender o que é isso, informalidade, para entender que fascismo é uma tese que a gente tem que se levantar contra ela, mas é preciso entender que tem outra tarefa aí, que está sendo desertada dela, inclusive conceitualmente. Sabe o que é informalidade? É uma jornada semanal de 60 a 70 horas, sem direito ao descanso semanal remunerado, a saúde mental sem férias. A saúde mental da sociedade brasileira está se degradando de um jeito nunca visto. Eu venho de ter muita intimidade. As estruturas de atenção psicossocial estão demandadas por psicotrópico, remédio para dormir, anti-ansiolíticos, como jamais aconteceu. Está faltando remédio. Nosso povo está mentalmente adoecendo. Pudera, 60, 70 horas, sem descanso semanal, sem jornada, sem férias. E pior, para quem se preocupa com a sorte da nação, como eu devotadamente me preocupo, nós estamos produzindo um universo de 50 milhões de pessoas para quem a velhice vai chegar daqui 15, 20 anos, a impotência de ir para a rua lutar nessa selvageria, sem nenhuma cobertura previdenciária, nenhuma aposentadoria. Lá isso não haverá solução. Ou discute agora, ou o Brasil está fazendo isso. Velhos idosos que vão morar na rua, sem ter dinheiro para comprar remédio para as dores da velhice. Pois bem, o que falta mais para evidenciar? 77,8% das famílias brasileiras estão no limite recorde, minha cara professora Márcia, de endividamento. Não há precedente no capitalismo mundial, de quase 78% das famílias no recorde de endividamento. Como jura o maior do mundo, 66 milhões e 600 mil pessoas estão humilhadas com seu nome no SPC. 66 milhões e 600 mil pessoas. Se você imaginar que não são adolescentes nem crianças que têm acesso a crediário, é quase toda a população adulta pobre do Brasil. Humilhadas, vinha devolver o dinheiro, vinha pagar, ou então nós vamos tomar o seu micro-ondas, a sua geladeira. Isso é o que está acontecendo cá embaixo. Isso que está acontecendo cá embaixo, sabe, fora dos nossos ambientes pequeno-burgueses, em que não estou condenando ninguém, cada um de nós se vira muito lá, rala muito, para ter uma vida mais confortável. Mas ser solidário da janela para fora é pouco. A ocasião agora que nós discutimos a causa disso, e mais do que a causa, a terapêutica para consertar isso. E eu vou tentar antecipar para responder questionamentos sem qualquer tipo de reserva. O modelo econômico brasileiro transformou o crescimento econômico no efeito colateral ser possível. E do jeito que está, é impossível. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação e teto de gastos, isto daqui se apresenta para o povo como se fosse para perseguir valores corretos. Essa é a pior das mentiras, que é a meia-verdade. Então, repare, equilíbrio fiscal, teto de gasto. Então, é muito fácil para um povo que tem os políticos que tem, ouvir um discurso que é o seguinte: nós precisamos botar um freio na irresponsabilidade dos políticos. Ninguém aguenta mais pagar imposto para os políticos gastar muito mais do que arrecada. Olha aqui a corrupção, e pronto, é perfeito, cola na cabeça, no ouvido e no coração de todo mundo. Só que o teto de gasto deixa 52% do orçamento fora do controle de gastos. Qual é o controle de gastos correto para equilibrar? É aquele que alcance todos os gastos, na minha opinião, que é raríssimo, não tem o Estado constitucional com idade de 20 anos em nenhum lugar do mundo e nem na literatura. E esse é o papel do intelectual, ajudar a eliminar o debate, sair dessas simplificações demagógicas, populistas, grosseiras e qualificar pelo exemplo, pela pedagogia, a opinião do nosso povo, senão a gente já perdeu. A gente ganha a eleição e perde o destino do país, como está acontecendo.
Veja bem, 52% do orçamento brasileiro estão livres do teto de gasto. O que é isso? Juro, rolagem e amortização de dívida. A parte do leão do rentismo. Então você está cristalizando uma instituição eloquentemente posta para defender a sanidade das contas públicas e o maior gasto corrente, que é igual gasolina por causa da polícia ou papel higiênico do banheiro da UNB, juro para banco, fica fora do gasto. Aí você precisa entender, porque a pedagogia não vai vir pela imprensa, porque está controlada. Deixa eu dar para vocês algumas informações. Neste ano, o Bolsonaro, nos últimos 12 meses, subiu a taxa Selic, que parece de grego, não é assunto popular, a gente não vai explicar agora. Sabe quanto é que custou a brincadeira do Bolsonaro na taxa Selic? 600 bilhões de reais por ano. É a conta da Selic. De onde é que vem esse dinheiro? Vem do cofre do Tesouro Nacional, que está cortando o orçamento da universidade. Vem do fato do Brasil gastar o menor volume em saúde pública dos últimos 10 anos. Vem do fato do Brasil ter o menor volume em 10 anos de investimento em saúde e educação dos últimos 10 anos. Vem do fato de que a infraestrutura do país, estrada, porto, aeroporto, e tudo, precisa de 3, 4% para dar manutenção. Estamos investindo 1,3%. Ou seja, a infraestrutura do país está se degradando. Então estamos nem sequer dando manutenção à infraestrutura do país. E esse dinheiro está sendo... Este é o conflito distributivo. O dinheiro tem. A questão é que, por esta entrega política, eu vou voltar para concluir sobre este assunto, nós nos rendemos a esse modelo. Quem me inventou? Fernando Henrique. Câmbio flutuante para a inflação numa madrugada. A esquerda brasileira, com o Lula, com a Dilma, manteve. Se mantiver, o Einstein tem uma definição, como quase tudo que ele falou, genial, né? Menos a explicação do universo quântico. Eu gosto de ler essas coisas de vez em quando. Precisamos evoluir para unificar as teorias, porque a teoria da relatividade geral é genial, mas não explica o universo quântico. Mas, entre outros, esse pequeno erro ele cometeu, mas neste aqui ele não errou. Ele disse, a definição de insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Se a gente faz as mesmas coisas, se logisticamente o resultado será igual. Só que no caso agora é igual piorado, porque estruturalmente tudo está se degradando no Brasil. Tudo está se degradando. E os grandes números, a dívida pública galopando para 100% do PIB, a parte que vence à vista encurtando os prazos, os juros voltando a subir de forma absolutamente global, sem precedente, e o nosso povo desesperado, renda média ao pior da série histórica, investimento em saúde, educação e infraestrutura, o pior da série histórica, o menor investimento da história. E como é que a gente resolve? A gente vence o fascismo e no dia seguinte faz o quê? Faz o quê? Vou dizer o que está se prometendo. No nosso campo, manter a diretoria do Banco Central que o Bolsonaro nomeou e o Estatuto de Autonomia do Banco Central. Sabe o que é o status de autonomia do Banco Central? É assim, esse Lira, o campeão da picaretagem institucionalizada no Brasil, a serviço da banqueirada e do Bolsonaro, no meio da pandemia, faz uma votação virtual sem discutir com ninguém e determina que o Bolsonaro nomeou uma diretoria do Banco Central que eu, o Lula, a Vera Lúcia do PSTU, se eleito, teve que manter. Comigo não fica um dia. Comigo não fica um dia. Calma, mas eu estou em terceiro lugar na pesquisa. Porque o Lula, que está em primeiro lugar na pesquisa, assumiu o compromisso de manter. Se mantiver, irmão, juro como está, câmbio como está, e o efeito de juro e câmbio nos cofres públicos como está, ficará como está. É simples. É muito simples de entender, sabe? E isso é um debate conceitual. Lá no banco você pode dizer, o Ciro atacou o Lula na reunião da SPPC. Eu cansei de dizer que são boas pessoas, eu andei com eles o tempo todo, eu estou atacando ideias políticas, equívocos grosseiros, graves, criminosos a essa altura da constatação que nós temos para o Brasil. Portanto, mudar esse modelo econômico é a primeira grande tarefa. Eu tenho um conjunto de ideias que estão no livro, eu não quero descansar muito mais, e peço atenção para essas ideias nesse pouco espaço apertado que eu vou ter para apresentá-las. Mas eu quero pontuar aqui a questão da governança política. Por quê? Porque a política é a linguagem da democracia. O único elemento instável para dissolver esse pacto perverso
que é o redesenho do escravismo renitente na vida brasileira e na cabeça da nossa elite, o único elemento instável, volátil, é o povo. Se nós deixarmos a institucionalidade que eles estão fazendo, o teto de gasto tem status constitucional. Quem foi que falou, professor Janine, que o teto de gasto já está desmoralizado? Está desmoralizado porque nunca foi praticado num dia. Porém, está lá escrito na Constituição Federal do Brasil que nós só podemos gastar ano que vem em educação, saúde, ciência e tecnologia o que gastamos esse ano, mais a inflação, por 20 anos. Ou a gente tira essa excrescência, ou isso revogou a Constituição de 88, ante a omissão da nossa Suprema Corte, que adora uma confusão de imprensa e tal, e vive aí as turras, que está errado. A Suprema Corte tem que vigiar e guardar a Constituição, e pouco importa as sequelas e as consequências que a opinião publicada tenha. Essa emenda é flagrantemente inconstitucional, porque ela revoga a Constituição de 88. No concreto, ela revoga a Constituição de 88. Tem representação minha lá, e é tão sério que eles não julgam, porque é irrespondível. Mas a governança política é que é o elemento que pode mobilizar esse elemento instável do grande pacto reacionário brasileiro, que foi aperfeiçoado pela rendição da esquerda tradicional do Brasil, de boa fé, por falta de concepção, ou de má fé também, pelo poder que infelizmente temos essa fragilidade no Brasil. Mas a questão básica é a seguinte, escute aqui, para terminar. Está dando certo? Olha aqui, é uma coisa impressionante se a gente fizer só um olharzinho rápido. O Collor, cuja defesa na sessão do impeachment foi feita pelo notório Roberto Jefferson, governou com essa gente e foi cassado. Todos os presidentes eleitos do Brasil. O Fernando Henrique governou com essa gente, comprou voto na reeleição, nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional, foi o único que não foi para a cadeia. Depois vem o Lula e vai para a cadeia, o maior líder popular da história do Brasil, vai para a cadeia. E ninguém quebrou uma vidraça, porque as pessoas viram o que estava acontecendo, se sentiram traídas. Eu me senti traído, porque eu fui para a luta, sabe? Eu me demiti, fui contra a Dilma, foi cassada, o Michel Temer foi preso, e o Bolsonaro está desmoralizado. O Bolsonaro pertence ao partido do Valdemar Costa Neto, que é o homem que foi condenado e preso no escândalo do Mensalão, porque o Lula deu DNIT para ele roubar. E era o cara que estava com o Fernando Henrique. Logo não está vendo? Será possível? O Ciro Nogueira tinha um ministro da Dilma, era lugar-tenente do Collor, era lugar-tenente do Lula. Eu estava lá, eu vi, eu estava ajudando. E agora se disseminou na elite, no melhor sentido do termo, entre os acadêmicos, os intelectuais, os artistas, a estudantada jovem. Nós agora vamos todos sermos pragmáticos. Não, é assim mesmo, a governabilidade. Papo furado, Itamar Franco é a única exceção. Não governou com esses canalhas e criou um ambiente político para fazer o real. Encerrando 25 anos de inflação, eu também tenho orgulho de estar lá. Portanto, nós precisamos mudar isso. Eu tenho propostas concretas de como tentar. Não é que é fácil, é que é necessário. Porque se não fazermos, repetir as mesmas condições, vai dar em mais do mesmo, só que o mais do mesmo agora é a tragédia final. Muito obrigado pela sua atenção.